Fala turma, tudo bem? Vídeo novo no canal, dessa vez de um quadro que vocês gostaram bastante, onde a gente vai fazer a análise aqui, um estudo junto sobre um fundo imobiliário que caiu bastante aí nos últimos dias. Já fizemos do HGLG, já fizemos do XPML11, dois fundos que vocês gostaram bastante aí. Hoje vamos falar do KNRI, fundo aí que é um híbrido entre lajes corporativas e galpões logísticos, e o fundo não para de cair. Será que a gente está diante de uma oportunidade? Será que o fundo tem algum tipo de problema? O que está acontecendo? Tem algo que a gente precisa se preocupar? Vamos fazer isso aqui junto? Por isso que eu te convido, fica comigo aqui até o fim do vídeo. A gente vai analisar no detalhe, olhando os relatórios gerenciais, e tudo isso vai trazer segurança para a gente tomar a nossa decisão de investimento. Vale a pena investir no KNRI ou não? O que é que está acontecendo com o KNRI? Quando a gente olha a cotação, hoje está praticamente estável. Nos últimos 5 dias, caindo 0,23%. Último mês aí, acumulando uma pequena queda, menos de 2%. Mas quando a gente olha nos últimos 6 meses, essa queda ela é muito relevante. O fundo fez a máxima aqui, na casa de R$ 160. Foi mais ou menos ali na época que ele fez uma nova emissão de cotas. E agora, principalmente aqui do dia 19 para o dia 20, a gente vê que o fundo caiu e está rodando aí ao redor de 137, 139 reais. É um fundo que quando a gente olha, ele está sempre negociando muito próximo do valor patrimonial, ou seja, um fundo com indicador PVP próximo de 1. Só que quando a gente olha o KNRI, agora, ele negocia com 15% de desconto em relação ao valor patrimonial. Caramba! Olhando a cotação, é uma queda que parece que não volta. Parece que o novo patamar do fundo é esse. Será que é isso mesmo? Aqui no canal tem alguns vídeos onde eu mostro como que o cenário mais adverso, como que juro subindo, Selic voltando a subir, como é que isso impacta nos nossos fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolo. Será que o KNRI está acontecendo só isso? Ou tem algum problema específico com ele? E a melhor forma da gente saber isso é olhar o relatório gerencial. É entender o que o gestor está falando para a gente. O relatório gerencial é o documento oficial onde a gente vai encontrar as informações. O que aconteceu no mês, últimas movimentações. Vamos ver se aconteceu ali algum problema que a gente precise se preocupar. E antes da gente ir para o relatório gerencial, preciso te pedir para você deixar o like. É a forma de você recompensar meu trabalho. Vocês estão vendo que o canal aqui tem um conteúdo denso. A gente está longe de ser um conteúdo raso, vídeo de 5, 10 minutos. Aqui a gente vai no detalhe. Tempo precisa ser dedicado para sair um vídeo tão bom. E a forma que vocês me ajudam aí é deixando like. Então, like é de graça, compartilhar com os amigos. Tudo isso ajuda a gente a atingir aí um número cada vez maior de investidores. Vamos lá? Vamos ver o que está acontecendo aí com o KNRI? Eu gosto sempre de utilizar aí o Status Invest. Então vocês já perceberam que a maioria dos estudos aqui eu uso ele. E para a gente encontrar o relatório gerencial, você vai ali na guia de comunicados e a gente procura o último relatório gerencial. No caso aqui do KNRI, foi o relatório do dia 1º de novembro, para a gente poder ver aí o que está acontecendo. Esse aqui é o primeiro passo. Se você tem uma carteira de fundos imobiliários, se você já investe, se você pensa em investir, antes de você clicar lá no home broker e enviar uma ordem de compra, você precisa ler o relatório gerencial. Você precisa minimamente conhecer o fundo. Esse aqui é o documento onde o gestor fala com você. Ele fala com o cotista. Ele é todo estruturado para poder falar sobre o fundo e comunicar o que está acontecendo. E aqui, olhando o último relatório gerencial, a gente já percebe aí que ele é um misto entre prédios corporativos e galpões logísticos. Então, aqui é o primeiro diferencial do KNRI. Ele é um fundo que a gente chama de um fundo híbrido, porque ele tem esses dois tipos de imóveis. Fundo gigante, patrimônio líquido acima de 4 bilhões de reais, mais de 286 mil cotistas, vacância física, vacância financeira, cota patrimonial, olha aqui, ó,
Cota patrimonial R$ 161, enquanto que a cota mercado está R$ 138. Mas tudo isso a gente vai tratar em detalhes aqui no vídeo. Logo aqui no início, o gestor já dá algumas informações para a gente. Então, em outubro, tivemos diversas movimentações na carteira de inquilinos. 5 novas locações no portfólio. Opa, boa notícia. No mercado de escritórios no Rio de Janeiro, concluímos 3 novas locações, sendo 2 delas no Botafogo Trade Center. E aqui eu vou fazer um disclaimer, turma. O setor de lajes corporativas no Rio de Janeiro enfrenta vários problemas, tá? Vacância muito elevada, o setor era muito dependente ali de empresas ligadas ao petróleo, um setor que enfrentou muitas dificuldades ali em 2014, 2015. Setor de lajes muito dependente também do serviço público, e a gente viu uma saída desses inquilinos. Rio e São Paulo vivem momentos totalmente diferentes. Enquanto que lajes corporativas em São Paulo performam muito melhor, no Rio é uma dificuldade total. Existem prédios que eles estão totalmente vagos. Então, quando o KNRI comunica para a gente que ele tem 5 novas locações, e algumas delas no Rio de Janeiro, isso é muito positivo, porque o fundo vem conseguindo resolver esse problema da vacância no Rio. Nesse edifício aqui no bairro de Botafogo, para a empresa Alper, do setor de seguros, Anshan, maior câmara americana de comércio fora dos Estados Unidos, e uma locação para a empresa Costa Rodrigues Advogados. Já no mercado de escritórios de São Paulo, concluímos a locação de um andar do edifício Rocha Verá para a Quadra em Brasil, empresa de intermediação e agenciamento de serviços e negócios. E alugou também um andar no edifício Bela Paulista para a Debitare, empresa que já era locatária do imóvel e expandiu a sua operação. Para finalizar, as movimentações do mês tiveram a desocupação de um andar do edifício Boulevard Corporate pela empresa WeWork. Notícias positivas, novos contratos de aluguéis sendo firmados e uma saída que é a locatária WeWork, que deu calote em vários fundos imobiliários. É aquela empresa ali que você aluga espaço, né, numa espécie de coworking, e essa empresa está em dificuldades e deixou de pagar vários aluguéis. Então é um inquilino ruim. Então até essa desocupação aqui no imóvel de São Paulo é boa para o fundo, porque você vai desocupar o imóvel e você vai em busca de um inquilino. Enquanto que você fica ali com o WeWork, atrasa aluguel, você tem que dar desconto, tem que renegociar, você sofre ali 1, 2 meses com o imóvel vago, mas depois você vai e você consegue aí ir ao mercado para encontrar novos inquilinos. E como resultado aí dessas movimentações, a gente teve alterações na vacância do fundo. Então, vacância física 2,81% e a vacância financeira um pouco maior. Um ponto importante para poder explicar para vocês. Vacância física é basicamente área, espaço, área bruta locável, como a gente chama, ABL. Então, se o fundo, por exemplo, tem 100 metros quadrados para poder alugar e 10 metros estão vagos, você tem 10% de vacância física. A vacância financeira, ela diz respeito aos aluguéis, à receita em si. Então você pode ter uma área que tem aluguel mais caro do que outra. Por exemplo, um aluguel por metro quadrado de um prédio, de uma laje corporativa, é muito maior do que de um galpão logístico. E a gente precisa lembrar que o KNRI é um híbrido. É um híbrido entre lajes e logística. Então o importante aqui é a gente olhar para a vacância financeira. 6%. Tá? Na minha análise, isso é praticamente uma vacância zero. Tá? Porque você tem sempre uma entrada e saída de inquilinos. Você tem inquilino saindo, inquilino entrando. Você faz obra de adaptação, principalmente ali nas lajes corporativas. Então, dificilmente você vai ter 100% de ocupação. De 5% para baixo, eu considero aí praticamente como uma vacância zerada. Aqui o gestor fala sobre algumas certificações. Certificação LEED, categoria Silver, categoria Gold. Isso aí classifica muito da qualidade do imóvel, sustentabilidade, se tem reuso de água usada, se tem geração própria de energia, enfim. É mais um critério ESG, é importante ter.
e o gestor aqui diz que o prédio Lagoa Corporate recebeu essa certificação. E ele destaca aqui: importante ressaltar que o valor de mercado do fundo encontra-se com desconto substancial de aproximadamente 14,44%, que é justamente esse indicador aqui, que é o PVP. Aqui está 0,85%. 15% de desconto. Aqui 14,44%. Aqui ele já vai nas duas casas decimais. Gerando, isso aqui é grifo do gestor, tá? Gerando uma oportunidade de compras de cotas no mercado secundário de bolsa. Investidores que entrarem no atual preço terão um retorno de 8,68% líquido de impostos mais inflação, porque os contratos eles são reajustados pela inflação. O entendimento da gestão é que o referido desconto não reflete a qualidade da carteira do fundo, bem como o momento positivo do mercado imobiliário, em especial em São Paulo. Ou seja, palavras do gestor, tá barato, e aquilo ali não reflete o que eles estão vendo de melhora de cenário para os imóveis, principalmente em São Paulo. Um ponto que eu bato muito na tecla aqui nos vídeos, vocês aí já devem ter percebido isso, é que investir em fundo imobiliário não é a mesma coisa que investir em comprar um imóvel físico. Nos dois casos, você está sim investindo no mercado imobiliário, mas não é a mesma coisa. Quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você está comprando um ativo que ele é negociado em bolsa. Então é um ativo financeiro. Como é negociado em bolsa, todo dia tem alguém comprando e vendendo. E o motivo de quem compra e de quem vende pode ser os mais diversos possíveis. Sempre que você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando de alguém. Você, quando compra, você julga ser uma ótima oportunidade de investimento. Quando alguém vende para você, essa pessoa também está julgando ser uma ótima opção de investimento. Opa, como assim? Depende do objetivo de cada um. Pode ser que quem esteja vendendo para você está olhando uma melhor oportunidade de investimento, ou decidiu usar o dinheiro para fazer outra coisa, uma viagem para gastar. Cada um tem uma motivação. E no ambiente de bolsa, sempre que você está negociando um ativo em bolsa, você tem ali o impacto direto, que é da taxa de juros. Taxa de juros sobe, naturalmente os ativos de risco se desvalorizam para poder manter o prêmio de risco. Tem um vídeo no canal, vou deixar o card dele aqui, que eu mostro, eu até desenhei no iPad, como é que a desvalorização da cota funciona para que você tenha um retorno maior, para que você tenha o chamado prêmio de risco quando você opta por um fundo imobiliário. E é exatamente isso aqui que o gestor do KNRI está falando. Olha, quando a gente olha nosso ativo em bolsa, a precificação dele está errada, o que para a gente é uma oportunidade clara de compra. Percebam que até agora só teve notícias positivas. Novas locações, redução de vacância e redução de vacância numa praça difícil, que é a Praça do Rio de Janeiro, que tem uma vacância muito elevada. Vamos continuar aqui no relatório? Conforme informado em nosso comunicado, o fundo anunciou aí o pagamento de R$ 1 por cota. É o dividendo aí anunciado do KNRI. Eu gosto demais dessa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ela diz pra gente muita coisa e ela desmistifica muito do que vocês ouvem aí pela internet. O KNRI é um fundo que fez sua emissão 15 de setembro de 2010. Anotem essa data. A cota, R$ 100,58. Quem comprou a cota na emissão pagou R$ 100,58. E a cota variou 37%. Certo? R$ 100, hoje essa cota ali está 130 e pouquinho, né? 136,58 no momento que eu gravo aqui o vídeo. A renda distribuída fez um retorno de 231,66%, perfazendo uma rentabilidade total de 269%. Vamos fazer essa conta aqui? 231% foi o retorno só com dividendos. E 269% foi o retorno total. 85% do retorno total ele veio da renda do dividendo.
Só 37% veio da valorização da cota. De novo, 85% do retorno veio dos dividendos que você recebeu, enquanto que 15% do retorno total ele veio da variação da cota. Tem algum erro aí? Não. Já era esperado que fosse assim. Fundo imobiliário, por lei, ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro caixa. Logo, a imensa maioria do retorno ele vem do dividendo distribuído. Ele não vem da cotação. Por isso que quando vocês olham um gráfico, e tem muito detrator de fundo imobiliário que gosta de mostrar esse gráfico, ele compara o retorno de uma ação com a cotação de um fundo imobiliário. Só que ele utiliza a cotação sem considerar os dividendos. Se você considerar o dividendo, a coisa muda, porque fundo imobiliário te paga renda todo mês. O certo seria você ter um gráfico onde a cada mês o rendimento ele é reinvestido. É por isso que desde o primeiro vídeo aqui do canal, eu bati muito na tecla de que olhem menos a cotação e olhem mais os fundamentos. Porque o ativo fundo imobiliário, ele não vai dobrar de um ano para o outro. O objetivo dele não é esse. O objetivo quando você investe em fundo imobiliário não é você dobrar a cotação em um ano, em 6 meses. O objetivo é você ter uma renda previsível. E que essa cotação, sendo um fundo de tijolo, que ela corrija ao menos pela inflação. O gestor do KNRI disse para a gente aqui que comprando no preço atual, o retorno líquido é de 8,68%. Mais a valorização da cota, que corrige a inflação. Bruno, nos últimos 2, 3 anos não está corrigindo, é verdade. É por isso que eu peguei propositalmente desde o início, desde 2010. Porque eu estou olhando uma janela de 14 anos. Eu não posso analisar um investimento e pegar uma janela dos últimos 2 anos, por exemplo, onde a gente teve um CDI muito alto. O problema é que a maioria de vocês investe há pouco tempo. Então vocês pegaram um momento onde o juro era muito alto e isso é muito detrator de valor na renda variável. Quando a gente pega um ciclo de juros mais comportado, a renda variável voa. Quando a gente olha e a gente volta aqui para a cotação do KNRI, é só a gente olhar aqui o histórico. Esse fundo, 3 de janeiro de 2020, R$ 198,96. De novo, R$ 198,96. Hoje o fundo está sendo cotado a R$ 136. O que a gente teve de lá para cá? O cenário macroeconômico que piorou muito, o juro voltando a subir. Se a gente tem uma taxa de juros ao redor ali de 8%, 9%, o KNRI certamente vai voltar a negociar com 180, 170 reais. Bruno, quando isso vai acontecer? Eu não sei. Ninguém sabe. O que a gente sabe? Que o fundamento do fundo está melhorando, que ele está firmando novos contratos de locação e esses novos contratos vão gerar mais dividendos no futuro. Isso é o que a gente controla. E o investidor ele precisa focar sempre no que ele controla. Ele precisa escolher sempre bons fundos com bons fundamentos. Por isso que eu gosto tanto de fazer essa série de vídeos aqui no canal, comentando especificamente sobre cada tipo de fundo. Dando continuidade aqui, o fundo negociou aí quase 6 milhões, volume médio diário, 5 milhões 964 mil, então é um fundo aí muito líquido, tá? Uma liquidez diária muito grande. E aqui, ó, é o gráfico da vacância física e financeira. Percebam como um ano atrás, tanto a vacância financeira, que era 7,5%, hoje está abaixo de 6%, e a vacância física, ela está aí praticamente estável. Números positivos. Estruturalmente, a vacância está muito controlada. São 21 imóveis, sendo 13 edifícios corporativos, deixa eu baixar aqui para aparecer, sendo 13 edifícios comerciais e 800 centros logísticos. 69% da receita vem de São Paulo, uma pequena parte vem de Minas e uma outra parte vem do Rio de Janeiro. São esses 3 estados aí que o KNRI tem imóveis. Como ele é um híbrido, 53% da receita vem de escritórios e 47% vem de logísticos. Quando a gente olha a tipicidade de contratos, a gente tem um contrato típico e um contrato atípico. O contrato atípico é aquele de mais longa duração.
onde você tem multas maiores, multas de 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, se o inquilino opta por rescindir o contrato de forma antecipada, ele acaba tendo que pagar multas muito pesadas. Enquanto que no contrato típico, é aquele contrato padrão, normalmente 60 meses, com correção pela inflação a cada ano e uma revisional ali por volta do mês 30, ali no meio do contrato. No KNRI, 46% praticamente é contrato atípico, muitos deles vindo da parte de galpões, que historicamente galpões têm mais contrato atípico. E aqui a receita de acordo com o índice de reajuste, 68% IPCA, 31,11% IGPM. Aqui são os índices de correção inflacionária, né? Prazo médio dos contratos, 9,56 anos, 8,17 para escritório e 11 para ativos logísticos. Então, o prazo médio para galpão normalmente é maior, porque foi como eu comentei, contrato atípico. E o contrato atípico ele acaba tendo um prazo de duração maior. E a maioria dos contratos aqui, ó, vencendo 2026 em diante. A gente tem pouquíssimos contratos vencendo em 2024 e 2025. O que a gente tem aqui, ó, é revisional. 2024 agora aí tem 13% dos contratos sendo passíveis de revisionais, onde o gestor consegue sentar, negociar e tentar aumentar o valor cobrado. Aqui o gestor fala sobre as carências e aqui eu vou aproveitar para passar mais um conceito importante para vocês. É comum, na hora de fazer um novo contrato, ofertar carência. Por quê? Eu peguei até uma foto aqui para poder ilustrar. Um dos imóveis que ele está praticamente totalmente vago é esse edifício aqui, ó. O Buenos Aires Corporate Building. Isso aqui eu peguei no próprio site da Quineia. E olha aqui as fotos do imóvel, ó. Tem um hall bacana, né? Bonito. Recepção, elevadores. Já são aqueles elevadores mais modernos que você solicita o andar antes de entrar no elevador. Só que aqui, ó, eu fui procurar. Essa aqui é a rua, no centro do Rio de Janeiro. Então aqui, ó, Buenos Aires Corporate. Fica na rua Buenos Aires. Esse aqui é o prédio. Fica bem ali na região central do Rio de Janeiro. E aí, eu fui procurar essa locação. Caramba, por quanto que estão cobrando, né? Esse aluguel. E aí tem algumas fotos do imóvel, ó. Esse aqui é o estado que, se você tiver uma empresa e quiser ocupar, você vai encontrar a laje corporativa. Percebam que você vai ter um certo trabalho, né? Para poder mobiliar, para colocar tudo isso aqui, ó, funcional. Então, caramba, não é só você firmar o contrato e o inquilino entrar. Ele vai ter um gasto ali para poder fazer essa ocupação. Então, o que o gestor faz? Olha, vamos fazer um contrato aqui e você começa a me pagar daqui 3 meses, daqui 6 meses, por exemplo. Nesse prazo, o fundo ele deixa de pagar IPTU e condomínio, que são despesas. Eu te dou uma carênciazinha aí de pagar o aluguel. Então você entra, se instala, começa a operar dentro do imóvel e daqui a um tempo você começa a me pagar esse aluguel. Para o fundo é bom, porque ele reduz a vacância e ele se livra disso aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês poderem ver mais facilmente. Ó. Aqui vai ficar legal para poder ver, ó. O preço do aluguel, R$39 mil por 660 metros quadrados. Mas olha aqui, ó, valor do IPTU, 6.380 por ano. Valor do condomínio, R$14 mil e 36 centavos. Essa área que está vaga hoje, ela não gera receita para o fundo e ela ainda gera essa despesa aqui. Então o fundo tem essa despesa aqui todo mês para poder pagar. O IPTU é pago de forma anual, né? Você pode até parcelar, mas o condomínio, você usando ou não, você tem que pagar condomínio. E quando você dá essa carência, você não recebe esses R$39 mil de aluguel, mas você deixa de pagar o IPTU e o condomínio, o que já é um baita negócio para o fundo, quando você está falando de imóveis com vacância crônica, que é o caso ali da cidade do Rio de Janeiro. Voltando aqui para o relatório, tem essas carências aqui. Até junho, esses R$595 mil aqui vai passar a fazer parte do caixa do fundo. Aqui é exatamente o que eu estou falando da dificuldade do Rio de Janeiro. 82% da vacância
está concentrada em escritórios no Rio de Janeiro. Ele mostra aqui, deixa eu passar aqui rapidinho, depois eu volto, ó, dos imóveis do Rio. Olha aqui, ó, o Buenos Aires Corporate. 94,20% de vacância financeira. 34 milhões investido ali. Olha o Botafogo Trade Center, que é um imóvel até com uma localização legal. 44% de vacância. Então são dois imóveis crônicos que o fundo precisa aí endereçar. Aqui são os 3 estados onde tem imóveis. São Paulo concentrando aí, né, a parte de escritórios e galpões. No Rio de Janeiro são 3 imóveis e um centro de distribuição para Santa Cruz. Em Minas Gerais você tem um galpão e um prédio corporativo. Aqui tem os imóveis de São Paulo, os imóveis do Rio, Lagoa Corporate, de Minas Gerais. E aqui está os galpões. Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Jundiaí, imóvel de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, locado para lojas Renner. E esse imóvel aqui, ó, esse centro de distribuição Cabreúva, ele é alocado para Renner, está totalmente alugado e o locatário é a lojas Renner. Esse imóvel, ele foi feito sob medida para a lojas Renner, para toda a logística dela. Então, é um galpão, é o que tem de mais moderno. Tem vídeos sobre ele aí na internet. E é um galpão construído do zero. Então, o KNRI, como o HGLG do nosso último vídeo, eles conseguem fazer esses desenvolvimentos, construir um galpão do zero. E isso gera aí muito valor. Então, é um ponto muito, muito positivo. Informações contábeis, 31 milhões, né? Quase 32 milhões aí de receita potencial. Você tem essa área vaga aqui, né? Que não gera receita. Se não tivesse isso, a gente teria aí mais 2 milhões todo mês de receita entrando no fundo. Aqui é uma DRE, mostrando aqui de onde é que vem a receita que vira dividendo, né? Receita de aluguéis, tem alguma antecipação aqui de aluguéis. Receita financeira, é o caixa do fundo. Lucro com a venda de imóveis, então quando o fundo vende algum imóvel, ele distribui esse lucro. E aqui despesas, ó, despesas condominiais e despesas com IPTU. São essas despesas aqui que a gente tem de área vaga, que é quando não está alugado, quem paga é o gestor. Quando está alugado, quem paga essas despesas é o inquilino. E o fundo vem aí pagando R$1 nos últimos meses, sem surpresa. R$1. R$1 de dividendo. Beleza? Passando aqui rapidamente, variação patrimonial praticamente não oscilou, né? R$161,64. Era R$161,81. Aqui ele comenta sobre o mercado logístico em si, né? Como é que a taxa de vacância vem caindo. Quando a gente olha a logística em São Paulo, a vacância já chegou ali em 2016 a 30%. Hoje essa vacância aí está abaixo de 10%. Média de preços, como é que está subindo, né? Era R$20 o metro quadrado que você cobrava num galpão. Hoje você já está cobrando aí mais próximo de R$30 por metro quadrado. Aqui o mercado de escritórios em São Paulo. Percebam como a vacância ela ainda é muito elevada. Ela atingiu o pico aqui 21 e 22, pós efeitos aí de home office forçado. Essa vacância caiu um pouquinho, mas ela ainda é muito alta, ali no patamar de 20%. E quando a gente olha Rio de Janeiro, mercado de edifícios corporativos no Rio de Janeiro, olha a vacância, 30%, 29,8%. Desde 2017, essa vacância está num patamar de 30% no Rio de Janeiro. Por isso que lá o edifício, né, o Buenos Aires, ele está totalmente vago. Turma, pontos positivos. Vacância reduzindo, está conseguindo firmar novos contratos no Rio de Janeiro, que é uma praça difícil, mas que vem melhorando. Tem aí nos próximos 6 meses mais receita para entrar no caixa do fundo, com o fim das carências, o que pode fazer com que esse dividendo aí cresça. Quando a gente olha a cotação, ela está aí, ó, na mínima dos últimos 12 meses. A cotação mínima foi de 136,10 e ela está aqui 136,40. E o fundo negocia com 15% de desconto em relação ao VP, com um PVP de 0,85%. Eu estou nesse mercado há muito tempo e é muito raro a gente ver o KNRI
negociar nesses patamares de preço. Não é um fundo recente, é um fundo que fez o IPO lá atrás, em 2010, tem histórico e, ou seja, tem uma gestão provada. E aí, vocês investiriam em KNRI? Tem KNRI na carteira? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários se você gosta, se você tem o fundo. Eu leio todos os comentários, interajo, não consigo responder todos, porque felizmente são muitos, mas coloca aqui para eu poder saber o que você acha. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilhe com seu amigo, com seu colega que está investindo, que está estudando. Ajuda a levar a mensagem do canal aí para mais investidores, para que a gente possa desenvolver esse mercado e vocês investam aí com cada vez mais conhecimento e segurança. Obrigado, turma, e até o próximo vídeo. Valeu!